Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Muito bom estarmos aqui mais uma quarta-feira para darmos continuidade à nossa série de estudos. Nós estamos estudando o livro de Romanos e hoje nós vamos continuar em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1 até o 21. Hoje nós vamos falar sobre a graça por intermédio de um homem. Nós já vimos nas quartas anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, Paulo descreve a condição que o ser humano sem Deus se encontra, que o homem natural antes de Deus se encontra. Ele faz uma nivelação por baixo, Coloca judeus e gentios, todos debaixo da régua do pecado. O texto que causa arrepio nas nossas espinhas é o texto de Romanos 3, 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, eles estão banidos, eles estão excluídos. O homem pecador, em seu estado natural, por si só, ele está longe de Deus, ele está em guerra, em rebelião contra Deus. E aí, eu imagino que os leitores de Roma, ao receber essa carta, lendo esses 3 primeiros capítulos, ficam desesperados, porque se nem os judeus, nem os gentios, nem nenhuma raça está livre do pecado que os separa de Deus, para onde iremos nós? Estamos perdidos. Aí ele vai começar, a partir do capítulo 4, a fazer a contra-argumentação que ele queria ensinar para aquela igreja, que era a justificação pela fé. Então, primeiro Paulo nivela todo mundo para debaixo da lei, debaixo do pecado. Todos são pecadores, todos estão longe de Deus. E agora que vocês sabem que todos estão banidos da presença de Deus, não é para se desesperar. Por que não? Porque Deus proveu o meio de nós nos reconectarmos, reconciliarmos com Ele. Como, Paulo? Através da lei? Nós já vimos que não. Aí Paulo vai fazer a defesa no capítulo 4, usando a figura de Abraão. Foi o que nós estudamos na quarta-feira passada. Paulo vai usar Abraão como exemplo de justificado pela fé. Abraão não foi justificado pelas obras da lei. Abraão não conquistou um mérito diante de Deus. Abraão não fez por merecer. As Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Paulo vai discorrer no capítulo 4 toda a argumentação de que a salvação sempre foi e sempre será pela fé. Na quarta-feira passada nós tivemos a oportunidade de desconstruir uma crença que os irmãos aqui tinham. Porque algumas pessoas ainda acham que a salvação no Antigo Testamento foi pela lei e a salvação no Novo Testamento era pela graça. Então, através dos textos bíblicos e do próprio Paulo, também com a ajuda do autor aos Hebreus, nós vemos que a salvação sempre foi pela fé, nunca foi pela lei. E hoje, capítulo 5, Paulo vai continuar essa argumentação, agora deixando o personagem Abraão de lado e colocando em cena a obra de Cristo. Por que nós fomos justificados? Quais que são os benefícios da justificação? E qual certeza nós temos que isso foi eficaz? E isso é o que Paulo vai defender hoje no capítulo 5 de Romanos, que nós vamos ver a partir de agora. Então, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver a salvação em Cristo Jesus
mediante a justificação pela fé, os frutos e a certeza que nós podemos ter. Do versículo 12 ao versículo 21, nós vamos ver que a obra de Cristo é maior e superior do que a obra de Adão. Então, nós vamos falar nessa noite, no capítulo 5, sobre a graça por intermédio de um homem, e agora sai de cena Abraão, que estava no capítulo 4, e entra em cena Cristo, a fonte da argumentação do capítulo 5. Mas antes de nós irmos para o texto, eu queria levantar duas perguntas para guiar a nossa reflexão nessa noite. A primeira pergunta é a seguinte: você já teve dúvidas sobre a sua salvação? Essa é a primeira pergunta. Você já teve dúvidas sobre a sua salvação? Não precisa responder. Até o final do culto você tem que responder essa pergunta. E segunda pergunta: por que é difícil acreditar que você está seguro em Cristo para sempre? Por que será que é tão difícil nós termos a certeza, essa segurança de que Jesus nos salvou e Ele não vai nos soltar? São essas duas perguntas que Paulo vai tentar responder com todo o capítulo 5 que ele escreveu em Romanos. Quando Paulo escreve esse capítulo, ele está escrevendo esse capítulo para a igreja em Roma, ele está continuando a argumentação do capítulo 4, baseado na pessoa do pai da fé, Abraão. Só que a pergunta natural que surge no coração dos crentes de Roma, como você sabe, era uma igreja que era composta tanto por judeus como também por gentios. A pergunta que surge no coração é: beleza, nós podemos ser salvos pela fé como foi o pai Abraão, mas o Abraão não é pai de todos. E qual que é a pergunta que surge então? Qual que é a extensão dessa justificação? Qual que é a certeza, a extensão dessa salvação? Depois que nós fomos alcançados por Cristo, se nós pecarmos, nós perdemos essa salvação? E a pergunta final, que é do versículo 12 para cima: como que o ato de um único homem pode afetar toda a humanidade? Como que pode um homem que morreu numa cruz, com poucas horas de agonia e de sofrimento, pagar o preço pelo pecado de mais de 2.000 anos de história de pessoas, e você dizer que ainda aquele homem que morreu lá, não está lá mais, mas ele ainda perdoa os pecados das pessoas que se convertem e se arrependem hoje? Como pode? É isso que Paulo vai responder para nós. Então, a primeira parte do texto, nós vamos do versículo 1 ao versículo 11, que vai nos mostrar a certeza da salvação pela justificação pela fé. Diz assim o versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro benefício que a justificação pela fé traz para aqueles que acreditam, porque a fé demanda crença, o exercício da fé é acreditar. O primeiro benefício que a salvação pela fé nos garante é a paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz com Deus nem sempre é uma paz que nós sentimos no nosso coração. Porque nós temos um conceito meio equivocado acerca da paz de Deus. Porque se eu pedisse para vocês aqui, nós estamos num estudo, não num sermão. Eu quero a participação de vocês. Definam para mim o que é paz. Vamos lá. Calmaria. Calmaria, então, pressupõe uma ausência de turbulência. Alguém que está num avião e o avião
ele coloca lá o copinho de café. Enquanto ele está lá em cima, o café não treme. Mas se ele passar, começar a turbulência, o que vai acontecer? A nossa paz vai embora na hora, não vai? Aí não tem ateu que resista a uma turbulência severa, não é verdade? Começa a clamar Jesus, Deus, que o Senhor exista, né? Tem alguém que arrisca dar mais uma definição de paz, além de calmaria, tranquilidade, mais o quê? O que é paz para você? Mais ninguém, gente? Condição de um espírito, estado de espírito. Bom, essa é a naturalidade que nós temos de paz. Nós pressupomos que a paz só é possível na ausência dos conflitos. Nós só supomos que a paz é possível na bonança e na calmaria. Eu vou dar a oportunidade para o Evaldo falar. Diga, Evaldo. Fala. Opa, então nós temos mais uma definição de paz. Porque é muito importante se nós, nas tribulações, nessa dificuldade da nossa existência, essa tranquilidade interior, é que você acredita. Aí o que acontece? Você passa na tribulação, mas daqui a pouco você vem a tranquilidade. É um momento que você está tranquilo, apesar da tribulação, você está acreditando. É a fé. Perfeito. Então, agora nós temos um conceito de paz mais profundo, porque até aqui vocês me falaram que a paz era a calmaria. Agora o Evaldo nos disse que a paz é um estado de uma confiança interna, mesmo quando não há presença de calmaria. Olha aí. Em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 8, Jesus e os discípulos no barco vão passar por uma situação em que os ventos e as ondas agitam, a turbulência daquela tripulação estremece o coração dos discípulos, e os discípulos ficam desesperados durante aquela turbulência, e eles vão acordar Deus no seu cochilo. Para uma pessoa acordar Deus no seu cochilo, ela tem que estar muito perturbada. Eles vão sacudir o mestre e dizer assim: olha, o senhor não ligue, o senhor não se preocupa que nós perecemos. Ou seja, a paz para eles foi roubada no momento em que a turbulência chegou no barco. Só que quando eles vão recorrer a Jesus, revelando o medo do coração deles, o que Jesus estava fazendo? Você que é bom de Bíblia sabe. Dormindo. Mesmo em meio à tribulação do mar, mesmo em meio à turbulência das ondas, mesmo em meio aos conflitos que estavam externamente visíveis, Jesus na tempestade conseguia descansar em paz. Então, eu quero pegar esse conceito de paz do Evaldo e aplicar no texto que nós acabamos de ler. Porque diz assim, ó: por causa da justificação pela fé, temos paz com Deus. Alguém pode argumentar assim: eu não sinto essa paz. Na verdade, pastor, eu sinto o contrário. Parece que Deus está todo o tempo com aqueles olhos como de chama que o Senhor pregou domingo, me vigiando 24 horas, esperando eu dar um deslize para Ele me esmagar com o seu dedão. Tem pessoas que pensam assim de Deus. Não, pastor, eu não tenho essa sensação de que estou em paz com Deus. Pelo contrário, eu tenho a sensação de que eu sou um miserável pecador. Eu tenho a sensação de que eu sou devedor a Deus. Eu tenho a sensação de que eu não consigo estar em paz com Deus.
Porque nós temos uma definição defeituosa de paz. Nós achamos que nós estaremos em paz com Deus quando nós não tivemos problema na nossa vida. E isso é influência da maldita teologia da prosperidade que impregnou dentro do nosso inconsciente que aqueles que têm paz com Deus têm uma vida calma e próspera. Já ao contrário, se você está tendo uma vida turbulenta, se você está tendo uma vida de pobreza, se você está tendo uma vida de necessidade, muito provavelmente você está devendo alguma coisa a Deus. E aí qual que é a resposta dele? Se você está devendo a Deus, deposite aqui no gasofilaço que a sua conta vai ser quitada. Então nós temos a impressão de que nós não estamos em paz com Deus por causa dos nossos pecados e das consequências do pecado que habita em nós. Então você pode ser sincero, você pode dizer assim, não pastor, eu não consigo ter certeza da minha salvação, porque eu tenho convicção de que eu sou pecador, e agora ter paz com Deus, eu não consigo pensar em ter paz com Deus, porque todas as vezes que eu olho para Deus, parece que Deus está querendo me fulminar. Olha, até o capítulo 3, Deus queria te fulminar mesmo. Até o capítulo 3, nós vimos que Deus revela a sua ira dos céus contra toda a impunidade humana. Mas a partir do capítulo 4, quando ele diz que da mesma forma que todos pecaram, agora nós somos justificados, fomos feitos... Jesus Cristo pagou o preço, Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, agora nós podemos ter paz com Deus. Mas como assim ter paz com Deus? Mesmo que eu não sinta no coração essa paz, o meu status é paz com Deus. A paz que nós temos diante de Deus é uma paz que mesmo eu não sentindo, ela é real. Mesmo eu não tendo certeza, ela está presente. Mesmo eu não conseguindo desfrutar dessa paz, o único desbeneficiado disso sou eu mesmo, porque ela é real. E o texto diz assim, olha, por que nós podemos ter paz com Deus? Porque nós fomos justificados pela fé. A palavra justificados aqui no texto é uma palavra grega que indica uma declaração legal, feita uma vez com resultados permanentes. Eu já dei esse exemplo aqui em outras ocasiões, mas eu vou repetir porque é oportuno para a palavra. Imagine alguém em um tribunal que cometeu todos os tipos de crimes terríveis possíveis. Ele está no banco dos réus, o juiz está aplicando a lei sobre ele, e após julgar todos os crimes cometidos, saiu a sentença. Aqui é prisão perpétua até a morte, vai para a cadeia e só sai de lá num caixão. Ah, mas se eu entrar com recurso, se entrar com advogado, não. O tanto de crime que você cometeu, você vai ficar no chilindró até mofar. Não tem escapatória. Não vai voltar para despedir do filho, não vai voltar para despedir da mãe, não vai poder, vai ficar na cadeia até o fim. Aí no meio da sentença, no meio do julgamento, aparece alguém. E esse alguém é inocente diante do juízo. E essa pessoa diz assim, esse rapaz cometeu todos esses crimes mesmo. Só que eu quero que você impute toda a sentença dos crimes nele sobre mim. Eu não devo nada na justiça, mas eu vou pagar tudo que ele deve. E em contrapartida, depois que você me lançar na cadeia, você pega esse rapaz e solte livremente nas ruas de novo, porque eu vou pagar a sentença por ele. Nós podemos estar com o pé atrás, porque nós estamos dando um inocente por um criminoso. Nós estamos prendendo um inocente e soltando um criminoso. Mas a justiça aceitou. Um inocente receber a sentença devida, equivalente, pelos crimes de um culpado. O inocente foi preso e o culpado foi solto. Quando o inocente foi preso, o culpado saiu com uma carta. Porque
ele estava foragido por todo o país, é criminoso. Se ele sair da porta para fora, a polícia vai prender ele, porque ele é foragido. Mas agora, depois que o inocente pagou o preço dos crimes dele, o juiz tem que dar uma carta para ele. E o que está escrito nessa carta? Ele foi justificado. E o que significa ser justificado? Agora ele tem em mãos, oficialmente, uma declaração de que alguém inocente pagou pelos crimes dele cometido e ele agora vive a vida livre do inocente. Isso foi feito de uma vez por todas, mas a declaração dele não tem data de validade. Porque aquele que está na prisão não vai ficar só por certo tempo, ele vai ficar para sempre. A prisão é perpétua. Então aquele que está na rua, ele não vai ter liberdade provisória por um mês, por um ano, vai ter para sempre. Então uma ação judicial, uma decisão do juiz, de uma vez por todas, declara aquele culpado que foi transformado em inocente, transferida a culpa com o inocente, agora ele tem uma declaração que vale para sempre, que por onde ele passar, ele pode entrar e sair, que ele não deve nada mais na justiça. O que significa isso para nós, pastor? Significa que nós somos os culpados. Nós somos esses que sentamos no banco dos réus. Nós somos os criminosos que cometemos os mais horrendos crimes do tribunal de Deus. E nós merecíamos a morte, não só a morte física que nós vamos enfrentar, mas a morte eterna de separação total da presença de Deus. Agora, para que nós não fôssemos separados eternamente de Deus, o próprio Deus enviou um inocente, porque entre nós não havia ninguém capaz de pagar tantos pecados a qual nós tínhamos cometido. Então Cristo, o Filho de Deus, cumpre toda a lei, não deve nada no tribunal, cumpre a justiça e agora faz a substituição. Ele sofre a ira de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser libertos do castigo do pecado e vivermos a vida dele. Só assim nós podemos ter paz com Deus. Porque antes de Cristo nós éramos devedores mesmo. Antes de Cristo nós éramos pecadores perdidos mesmo. Antes de Cristo nós caminhávamos a passos largos para o inferno. Mas depois de Cristo nós podemos ter paz com Deus. Não, pastor, mas eu continuo sendo um pecador. Mas você crê que Cristo morreu no seu lugar? Ele te substituiu. Agora você tem paz com Deus. Não, pastor, mas ainda há pecado em mim. O Senhor não me conhece. O Senhor não conhece o meu coração. Jesus Cristo te substituiu na cruz. Agora você tem paz com Deus. Esse processo do abandono do pecado é um processo gradativo que a graça desse Cristo que te substituiu vai operar em você com o tempo e você cada dia mais vai ser livre desse pecado, da presença do pecado, do poder do pecado. Agora, a culpa do pecado que você carregava sobre os atos pecaminosos que você praticava, já foi amputada há quase 2000 anos atrás, sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ninguém mais tem que pagar o preço por isso. Então aquela história de que eu tenho que pagar o preço pela minha salvação, de que eu tenho que fazer por merecer, Deus dá o primeiro passo, eu tenho que dar o segundo, ou eu dou o primeiro, Deus dá o... Isso não existe não. Biblicamente, todo o processo de salvar o homem é dado por Deus. O homem, a única coisa que o homem fez foi rebelar-se contra Deus, pecar. O homem pecou, não dava conta de se salvar, Deus teve que dar o seu filho, Deus teve que aceitar o sacrifício, Deus teve que matar o seu filho, Deus teve que ressuscitar o seu filho, tudo quem fez foi Deus. E agora nós, com o nosso coração incrédulo, naquilo que Jesus fez por nós diante de Deus, nós não conseguimos descansar na paz que nós temos em Deus. Sabe por que nós não conseguimos descansar? Porque nós achamos que a nossa paz com Deus depende do nosso bom comportamento. Sabe por que nós não conseguimos descansar?
Porque nós achamos que se nós formos um menino bonzinho, no final do ano Deus vai nos abençoar com um carro zero. Mas se nós formos um menino levado, no final do ano Deus vai nos dar um câncer. Nós medimos o nosso relacionamento com Deus baseado naquilo que eu faço ou deixo de fazer. E você acha que você pode merecer mais o amor de Deus quando você faz obras que outras pessoas não fazem. Então por que eu sou salvo e fulano de tal não é? Não, porque eu vou ao culto todos os domingos, agora eu não vou só mais ao domingo, eu vou domingo e à quarta-feira, agora eu vou na oração de manhã e na oração à noite, agora se tem no sábado eu vou também, então eu mereço mais do que fulano, por isso eu sou salvo, vou para o céu e ele vai para o inferno. E nós achamos que nós podemos ter paz ou não com Deus, baseado naquilo que nós fazemos ou não fazemos. Nós não entendemos nada do que é a justificação pela fé. Porque se a justificação pela fé é um ato de crença, é um ato invisível, ninguém pode fazer por merecer aquilo que recebeu. Porque nós recebemos de graça. Nós recebemos pela graça. Nós recebemos mediante a fé. E se é pela fé, não é pelas obras. E se nós acessamos essa paz pela fé, não tem nada que eu possa fazer que faça com que Deus me dê mais paz do que Ele já deu. Já está decretado, é um status, ninguém nos tira desse lugar. A paz que nós temos com Deus não é um sentimento no coração de que nós podemos, não, hoje eu estou de boa com Deus, hoje eu posso ir participar da ceia. Não, hoje eu acordei com o pé atravessado, hoje não é dia de participar da ceia, não. Não é essa paz que Deus nos dá. A paz que nós temos com Deus é uma realidade externa e objetiva, ela não depende do nosso coração, é uma declaração judicial que Deus pregou em Cristo na cruz. Paulo vai dizer que na cruz estava a cláusula, a nota promissória, o papelzinho que a gente devia, que a gente comprou e no final do mês ia pagar, Jesus passou lá e pagou, e quando você chegou para pagar, a dívida já estava paga, você só usufrui. Não saiu nada do seu bolso. Você não teve que suar para conseguir o esforço. Tudo já foi feito por nós, você só precisa acreditar. A justificação é pela fé, é acreditar que foi suficiente, é acreditar que um homem pagou o preço pelos nossos pecados e que Deus aceitou essa oferta. Aí o versículo 2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra acesso aqui dá uma ideia de introdução. Nós fomos introduzidos na graça, nós fomos com um caminho aberto. Jesus nos abriu um caminho e nos deu acesso. Nós tivemos acesso pela fé a essa graça. E essa graça agora é sobre ela que nós estamos firmes. Estamos firmes, irmãos. A ideia de firmeza aqui é estar permanente, é alguém que está fixo, imóvel, ninguém nos tira do lugar. Paulo está dizendo, olha, pela fé nós tivemos acesso à graça de Cristo, e nessa graça que nós tivemos acesso, agora estamos firmes. Ninguém tira os nossos pés de onde nós estamos fincados, ninguém nos arrasta do lugar sobre o qual nós fomos plantados. A única pessoa que pode tirar os nossos pés disso é Deus, mas Ele não deixará que os nossos pés vacilem. Por isso nós podemos ter firmeza, nós podemos ter certeza, porque aquele que fez a obra da conquista da graça, não vai perder para mim e para você lutando contra Ele. E essa é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. E essa é a certeza que nós podemos ter na salvação pelo Evangelho, de que não tem nada no mundo, não há nada de obras, não há força e esforço humano que pode nos separar da mão de Cristo que nos comprou. Essa é a boa notícia do Evangelho.
Ele vai dizer para nós lá no capítulo 8, Paulo escrevendo: nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor dele está em Cristo. Deus não ama a mim e a você porque nós somos bonzinhos. Deus odeia aquilo que nós praticamos, mas Deus ama todos aqueles que estão em Cristo. Pastor, e se Deus não me ama, então Deus ama aqueles que estão em Cristo? Como que eu posso estar em Cristo? Acreditando. Esse é o mistério da fé. Você não faz para estar, você crê que está e toma posse dos benefícios. O problema é que nós não conseguimos, às vezes, nos satisfazer com aquilo que é invisível. A fé é invisível. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A fé é a confiança das coisas que nós não conseguimos constatar. Por isso a justificação pela fé é um golpe no nosso orgulho, porque nós queremos merecer, nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos ter algo para mostrar diante de Deus. Mas no tribunal de Deus, a única coisa que nós temos é pecado e uma dívida enorme que nem morrendo nós daríamos condição de pagar. Graças a Deus que Ele pagou em nosso lugar. Graças a Deus que Ele morreu para efetuar o pagamento da dívida. Graças a Deus que Ele substituiu o nosso lugar. E agora, sem precisar fazer nada, sem precisar de esforços, sem precisar do mérito humano, nós podemos ter paz com Deus, pela graça conquistada por Jesus, a qual nós estamos firmes e ninguém pode nos tirar. Essa é a certeza que Paulo nos dá. Ele continua dizendo assim: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículos 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Irmãos, nessa graça sobre a qual nós estamos firmados, nós podemos ter esperança. E o que é esperança, pastor? Esperança é a certeza daquilo que ainda não chegou. Esperança é acreditar, é confiar que aquilo que nós não vemos, mas cremos irá chegar. Esperança não é utopia. Esperança não é um desejo do nosso coração. Esperança não é aquilo que nós queremos que vai acontecer, mas nós não sabemos se vai acontecer. Isso não é esperança, isso é expectativa. A esperança é uma certeza daquilo que nós não vemos, mas sabemos que já está acontecendo. Pastor, eu acho que eu não tenho esperança não. Porque se a esperança é a certeza, eu não consigo ter certeza. Se a esperança é a confiança, eu não consigo confiar. Eu achava que a esperança era acreditar que pode ou não acontecer. Não, a esperança é uma certeza que ainda não aconteceu, mas a certeza de que vai acontecer. Mas a boa notícia é que se você não tem esperança, ela pode ser produzida. E como que a esperança é produzida? Versículos 3 a 5. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. A esperança sim não nos decepciona. Está sem esperança na certeza da salvação? Está sem esperança naquilo que Cristo fez por você, foi definitivo? Está sem esperança naquilo que Ele prometeu que vai cumprir, mesmo nós não conseguindo ver? Fica tranquilo, já já Deus manda uma tribulação para a esperança chegar. Não, pastor, não quero tribulação não. Pois bem, você precisa de tribulação para chegar na esperança. O que é tribulação, pastor? Nós vimos um pouquinho aqui no domingo, João em tribulação. Mas a palavra tribulação usada por Paulo aqui, ela dá uma ideia de pressão externa. É a mesma palavra usada para o processo de extrair o azeite de uma azeitona.
Como que se extrai o azeite de uma azeitona? Amassando, apertando, pressando. Como que produz esperança num coração incrédulo? É a mão de Deus nos pegando, nos moldando. O problema é que para moldar, às vezes, tem que fazer força. Imagina um Deus Todo-Poderoso fazendo força em cima de nós. Dói. Então Ele tem que acertar algumas arestas que nós temos, que Ele não aceita. Então Ele molda. E Ele molda, às vezes, na base da pressão, na base da tribulação. Mas aí nós, às vezes, achamos que no meio da tribulação... Aí, pastor, não falei? Eu não consigo ter paz com Deus, porque quando eu estou em paz, Deus me coloca numa tribulação. Porque nós achamos que paz é ausência de tribulação. Mas Deus está nos mostrando que é possível termos uma paz na tribulação. É possível nós descansarmos em Deus, mesmo quando Ele nos coloca na tribulação. E nós podemos achar, o diabo está me macetando, o diabo está me atribulando, o diabo está me perseguindo. Mude a sua expectativa e consiga enxergar na tribulação a mão de Deus te formando, a mão de Deus te pressionando, porque Ele está te colocando em tribulação para extrair de você, através da pressão, o melhor que está aí dentro. Porque assim como alguém espreme a azeitona para extrair o óleo precioso que está dentro, assim Deus faz com aqueles que precisam de esperança. Ele pressiona, Ele amassa, para que aquilo que nós temos dentro exale às suas narinas como um cheiro suave. E nós corremos da tribulação. Nós corremos da perseguição. E ele diz assim: nós não devemos temer a tribulação. Na verdade, nós deveríamos nos gloriar na tribulação. Aí é demais, né, Paulo? Porque uma coisa é não murmurar. Se você murmura, você está em pecado. Mas vamos supor que você evoluiu e você não murmura mais quando Deus te bota na prova. Pastor, eu murmurava. Eu reclamava o dia inteiro. Eu só praguejava Deus quando eu estava numa luta. Agora, pastor, eu não estou reclamando mais não. Estou aceitando. Mas ainda não chegou lá. Aceitar a tribulação ainda não é o nível de Paulo. Paulo, ele não murmura na tribulação. Mas ele também não só aceita a tribulação. Paulo consegue ter prazer na tribulação. Aí não. Aí é demais, né, irmão? Paulo é muito crente, nós estamos aqui ainda. Pastor, eu não sou dos murmuradores, não. Mas eu estou aqui, sabe? Eu não murmuro, mas também, Deus, obrigado pelo pneu furado. Não consigo ainda. Né? Deus, obrigado pelo salário que faltou esse mês. Deus, muito obrigado por não ter conseguido pagar uma conta. Ainda não cheguei lá. Pode dizer, Ivanda. É o que Paulo está dizendo. Nós temos que nos gloriar nas tribulações. Irmão. Deus, glória a Deus pela conta de luz atrasada. Tem como? Deus, glória a Deus, glória ao Senhor pela doença que chegou na minha casa. Deus, glória ao Senhor quando o luto chega para nós. Será que nós conseguimos ser crente nesse nível? Porque nas tribulações... E aí a pergunta que fica assim: Paulo, você está ficando maluco. Como que a gente pode dar glória a Deus quando essas coisas ruins acontecem? Aí Paulo diz assim: é porque você é muito míope. Você só consegue enxergar o problema a um palmo do seu nariz. Não, Paulo, mas eu estou diante de uma situação irreversível. Você é muito míope. Quando os seus problemas são muito grandes, a sua visão de Deus é muito pequena. Mas quando a visão que você tem de Deus é muito grande, os seus problemas são muito pequenos.
Mas como que eu consigo dar glória a Deus pela tribulação que eu estou passando? Ele diz assim, porque você não consegue enxergar o que isso que você está passando consegue produzir. Porque você acha que Deus está te pisando só para vender azeite no mercado. Você acha que Deus está te apertando só porque Ele tem prazer em ver você sentindo dor. Você acha que Deus está te pressionando porque você acha que Deus é mau e se relaciona com você pelo que você merece, mas você não consegue descansar no amor de Deus. Porque o processo que Deus está aplicando em você não é um processo para te matar. O processo que Deus está aplicando sobre você não é um processo para te fazer ficar na lona. O processo que Deus está aplicando em você não é um processo para te deixar pior, pelo contrário, Ele está extraindo de você o melhor, Ele está preparando em você o melhor, Ele está formatando você ao melhor. Azeitona é muito barato, mas o azeite está caro. Agora compra um vidro de azeitona e faz azeite em casa. Dá trabalho. É melhor comprar o azeite e parcelar de 2, 3 vezes no cartão. Mas o valor de algumas coisas está naquilo que ela produz e não naquilo que ela é agora. O que é mais gostoso? Chupar a laranja ou beber o suco da laranja? Tem gente que gosta, mas vamos trocar. E o limão? Chupar o limão não dá, né? Mas uma limonada desce, não desce? Agora, como que a gente faz do limão que é azedo uma limonada que mata a sede? Tem que espremer. Dá para colocar uma pitadinha de açúcar, mas antes tem que espremer. E assim é com a gente, sabia? Parece que nós não estamos com essa bola toda, não. Às vezes nós achamos que nós somos muito bons, cheirosos demais. Fica uns 2 dias sem tomar banho para você ver. Você não está com isso tudo, não. É só deixar de passar o desodorante que na noite, que na hora que você acordar, você vai ver que você não é isso tudo que você acha que é. A mulher do lado fala assim, pelo amor de Deus, você não tomou banho ontem? Não, tomei, você viu eu tomando banho? Não, está fedendo. Então nós somos tipo azeitonas, que exalamos o melhor de nós quando nós somos pressionados. Exalamos o melhor de nós quando nós estamos em tribulação. Exalamos o que há de valor dentro de nós quando Ele nos espreme, a ponto de restar somente aquilo que é de valor para Ele. E é através desse processo que Deus vai tirando as coisas e vai deixando só o que tem de valor. O bagaço vai sendo jogado fora, a casca vai sendo jogado fora, sementes vão sendo jogado fora, e o que fica? O que fica é o sumo, é o produto, é o resultado. Mas até chegar ao resultado, o processo dói. A tribulação nos dá perseverança, e aí depois de passar por tanta luta, você começa a acreditar que essa luta que você está agora não vai te matar, porque você já enfrentou tantas outras que não te matou, essa você vai tirar de fichinha. E a perseverança de não temer mais uma tribulação, porque você já passou por um monte, a perseverança vai te produzir um caráter aprovado. E o que é o caráter aprovado? O caráter aprovado é aquele que não teme mais uma tribulação. É aquele que passa pela tribulação não só não murmurando, mas também se gloriando, porque ele sabe que a tribulação faz parte da caminhada. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança é aquilo que não nos decepciona. Por que não nos decepciona? Porque você pode estar na mais profunda crise da sua tribulação. Se você for alguém que acumula vitórias sobre tribulações, que perseverou sobre várias tribulações, você vai dizer assim, no meio, no ápice da sua tribulação, eu sei em quem tenho crido. Não é essa tribulação que vai me fazer parar, porque eu já passei por piores e Ele me sustentou.
É no meio da tribulação que eu consigo ter esperança. Esperança de quê? De que aquele mesmo Deus que me sustentou no passado continuará me sustentando no presente. Essa pode ser a mais terrível tribulação que eu estou enfrentando, mas eu já passei por várias, e em cada tribulação que eu passei, eu vi a mão de Deus me segurando, e nessa agora eu tenho certeza, eu tenho esperança, certeza mesmo não vendo, que aquele que me segurou lá atrás continuará me segurando agora e me segurará até na frente, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículos 6 a 8 diz assim: de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aonde está o mérito? Aonde está a vanglória? Aonde está o esforço humano? Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos. Aqui significa literalmente impotente. Impotente devido à nossa morte espiritual. Nós não temos em nós recursos próprios para estarmos de bem com Deus. Nós estávamos longe de Deus. Nós não conseguimos buscar a Deus por conta própria, por causa do pecado que nos escravizava. Cristo morreu por nós. Cristo morreu pelos ímpios, porque os judeus estavam achando que eles mereciam mais porque eram judeus, e os gentios também achavam que mereciam porque eles não eram judeus, se não tinham crucificado Cristo. E nós? Por que nós achamos que merecemos Cristo ter morrido por nós? Porque eu não fumo, eu não bebo, eu frequento regularmente um templo religioso, dou meu dízimo mensalmente. É claro que Deus morreu por mim, não vai morrer pelaquela pessoa que está na rua, na droga, na cachaça. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos ímpios. Nós não somos esse cheirosinho que nós somos hoje, nós não somos essa belezinha que nós temos hoje, nós éramos imundos, nós éramos fedidos, nós estávamos longe, incapazes, mas Ele nos buscou, Ele nos lavou, Ele nos passou desodorante, cortou nosso cabelo, deu roupa nova, passou perfume, e agora você acha que merece? Não. Ele fez tudo isso por você quando você não era nada, antes mesmo de você merecer. A segurança da salvação está na pessoa que salva. E é por isso que às vezes nós não conseguimos ter certeza da salvação. Porque nós achamos que nós somos os responsáveis pela nossa salvação. Se eu faltar um culto de ceia, Deus me perdoa. Se eu faltar 2, meu nome começa a apagar. Se eu faltar 3, Deus risca o meu nome do livro da vida. Nós começamos a achar que eu estou salvo ou deixo de ser salvo mediante a minha condição e o que eu faço. Aí é claro que você não vai ter certeza, porque você não é tão iludido assim. Você sabe que uma hora ou outra você vai escorregar e vai falhar, você sabe que você é pecador, e se a sua salvação depender exclusivamente de você, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai perder. Então, como Paulo pode falar que nós estamos firmes, assegurados na salvação e no amor de Deus? Justamente porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Tá. Então a segurança da minha salvação não está no meu pecado que eu faço ou deixo de fazer. A segurança da minha salvação não está na minha obra que eu faço ou deixo de fazer. A segurança da salvação não está naquilo que eu posso merecer, mas sim na obra que Cristo fez de uma vez por todas, quando eu ainda não merecia nada.
Há 2000 anos atrás, Jesus já morreu por você. Há 2000 anos atrás, Jesus já morreu pagando o preço por mim e por você. Por que nós achamos que agora fazemos valer a pena o sacrifício de Cristo? Ele já tinha visto quem nós éramos. Ele já tinha visto a ruindade do nosso coração. Ele já tinha sondado a nossa pecaminosidade. E ainda assim insistiu dizendo, vale a pena morrer por ela. Vale a pena morrer por ele. Vale a pena morrer pela igreja, a qual aqueles que acreditarem no sacrifício terão acesso e justificados, entronizados na graça de Deus conquistada por Cristo Jesus. Ai, se não fosse por ele. Versículo 9 a 11 diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A morte de Cristo nos garantiu a justificação. Na cruz, ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, que nós não precisamos mais morrer. Mas na ressurreição, na vida de Cristo, ele nos assegura que uma vez comprados por alto e bom preço, ninguém dará um lance maior do que ele já deu e poderá nos tirar da sua mão. Essa é a certeza que nós temos que ele não nos perderá. Essa é a garantia, essa é a esperança, que nós sabemos que ele não vai nos deixar vacilar, porque ele está vivo. Se Cristo estivesse morto, nós não teríamos a certeza, embora nós acreditássemos ainda que ele poderia ter morrido no lugar de muitos. Mas como ele está vivo, nós temos a plena convicção de que aquele que pagou o preço continuará mantendo os nossos pés firmes na graça que ele conquistou. Então como que eu posso ter certeza da minha salvação, pastor? Da confirmação que Cristo te dá no coração todos os dias, da confirmação que Cristo te deu de uma vez por todas, na confirmação de que Cristo está com você, independente das tribulações, porque a paz que nós temos diante de Deus é no meio da bonança, mas é também no deserto, é no meio da calmaria, mas também é na tempestade, é quando nós estamos em conserva, mas é quando nós também estamos sendo pressionados. Podemos ter a certeza do seu amor, porque ele nos garante e nos comprou de uma vez por todas. É possível um salvo ter dúvidas da sua salvação? É possível. É possível você ser salvo em Cristo, mas não ter certeza se é salvo. E o contrário também é possível. É possível você ter certeza de ser salvo, não ser salvo. Não, pastor, eu sou batista. Pois é. É possível você estar convicto de que está salvo, de que está caminhando para o céu, ter certeza de uma salvação, se você tiver baseado a sua salvação em bases erradas. Porque tem gente que garante ou baseia a sua salvação nos seus próprios esforços. E você vê aquela pessoa que se doa, aquela pessoa que faz tudo, aquela pessoa que faz caridade, aquela pessoa que ajuda, e ela acha que por aquilo que ela faz, ela vai ser salva. Ela tem convicção de que ela vai ser salva porque ela é uma boa pessoa, mas as bases da sua fé estão lançadas sobre o alicerce errado. Então ela pode ser uma pessoa cheia de certeza, mas que vai acordar no inferno. Enquanto há pessoas que podem ter dúvidas sobre a sua salvação, mas ter lançado a sua salvação na base certa, na fé da obra de Cristo por nós. E é possível um salvo sincero dizendo, pastor, eu não consigo ter certeza da salvação porque eu sou muito pecador.
Glória a Deus que você tem consciência de que é pecador. Louvado seja Jesus por isso, porque até para você achar que você é um pecador, Deus precisou despertar isso em você. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Deus. Então, para você reconhecer-se um pecador, Deus precisou trabalhar em você. E se Ele já começou a obra, se Ele começou o processo, você não consegue ter esperança que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, terminá-la, completá-la. Então nós precisamos ter as nossas bases sólidas, para sabermos em quem nós estamos fincados. Então nós poderemos ter certeza que aquele que nós estamos firmados, não deixará com que nosso pé vacile. Agora há uma segunda parte de comparação, do versículos 12 a 21. Eu não vou ler os textos, vou comentar, porque o meu tempo já se foi. Mas o versículo 12 a 21, Paulo vai nos fazer um comparativo entre Adão e Cristo, dois representantes de toda a humanidade. Versículos 12 a 14, Paulo vai nos mostrar que Adão é o responsável pelo pecado no mundo. Ele vai dizer assim no versículo 12: porque todos pecaram, da mesma forma que por causa de um homem o pecado e a morte entrou no mundo, por causa desse homem todos pecaram. Quem nunca se perguntou, o que eu tenho a ver com Adão? E agora tenho que sofrer as consequências desse pecado. Pois bem, nós não tínhamos nada a ver com Adão. Nós não pedimos para estar aqui, nós não pedimos para ser gerado, nós não pedimos para ver o mundo, mas viemos. A culpa é de quem? De Adão. Mas por causa do representante da humanidade, por causa dele ser o nosso pai da ancestralidade, por causa de todos que estarem aqui, ter vindo primeiro de um único homem, esse homem sendo Adão, todos herdaram o pecado na transmissão da geração quando nós fomos gerados. Então todos pecaram. Ah, mas e o bebezinho que vai nascer? Já pecou. Ah, mas o bebezinho nasceu, morreu inocente. Morreu com pecado. Todos aqueles que são gerados via reprodução, que nasceram da carne, do sangue, eles herdaram a depravação de Adão. E então toda a humanidade pecou quando Adão pecou. Versículo 14, ele diz assim: a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. E mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante ao de Adão, do qual era um tipo daquele que haveria de vir. Tipo daquele que haveria de vir, aqui Paulo está usando a figura de Cristo. Adão era uma espécie de Cristo. Em Marcos nós trabalhamos isso. Adão pecou no jardim, Jesus venceu no deserto. Adão pecou entre as bestas feras, Jesus venceu entre as bestas feras. É natural que os escritores façam essa comparação, porque assim como Jesus representou a humanidade na cruz, Adão representou a humanidade no jardim. Por causa de Adão, todos pecaram. Mas aí ele vai dizer do versículo 15 a 17, Adão foi o portador do pecado, mas o segundo Adão é o portador da graça. Ele vai dizer o seguinte, versículo 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se na pergunta, o que eu tenho a ver com Adão, a resposta era nada, a pergunta em Cristo também deve ser feita, o que eu tenho a ver com Cristo? Nada. Você não é filho de Cristo, você não é neto de Cristo, você não é bisneto de Cristo, Cristo não teve nem filho, não teve linhagem, não teve sequência, não deu resultado, não gerou.
Então você recebeu uma culpa sem ter nada a ver com o culpado. Aí você pode dizer assim, poxa vida, e agora eu vou para o inferno por causa disso? Vai. Só que assim como você foi culpado sem ter nada a ver com o assunto, Cristo veio perdoar você sem você também ter nada a ver com o assunto. Eu não pedi Cristo para vir, eu nunca vi Cristo, eu nem via Ele lá no céu, não sei como é que Ele é, eu não pedi Ele para morrer no meu lugar, mas Ele morreu. Então Deus equilibrou o jogo. Deus empatou o jogo. Ele quitou a dívida. Adão foi lá e fez um gol contra e nos colocou atrás no placar. Deus enviou seu filho, camisa 10, fez o gol, está 0-0 o jogo. Agora nós estamos livres novamente. Ele pagou aquilo que nós devíamos. Porque tem gente que fala assim, Deus não é justo de eu ter que ter pecado no meu corpo, sendo que eu não tinha nada a ver com Adão e Eva. E tem uns que falam assim, quando eu chegar no céu eu vou pegar Eva. Nós não tivemos nada a ver com Adão e Eva, mas nós também não tivemos nada a ver com Cristo. E da mesma forma que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, Cristo nos deu a possibilidade de herdarmos a graça, a justificação, o amor, a salvação nele. Por isso que nós podemos ter a certeza da salvação, porque nós temos a certeza de que o pecado nos acompanhará até a sepultura. Por causa de Adão, nós temos a certeza que o pecado vai nos habitar até a morte. Mas por causa de Cristo, nós também podemos ter a certeza que os meus pecados do passado, os meus pecados do presente e os pecados do futuro que eu ainda vou cometer, já estão perdoados no seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus aceitou, o ressuscitou e agora nós podemos, pela fé no sacrifício, ter paz com Deus. Por isso nós podemos descansar. Somente em Cristo nós podemos descansar. Mesmo na tempestade, mesmo na turbulência, mesmo na tribulação, se nós soubermos em quem nós estamos, não há por que desesperar. Esse desespero de correr atrás da salvação, esse desespero do que o mundo está virando, esse desespero de quem será o próximo presidente, esse desespero de quem será a besta, o chip, o mundo, o fim do mundo, esse desespero é o oposto daqueles que estão com esperança. Rubem Alves usa um termo de esperançar. É o ato não só de esperar, mas esperar com confiança. O contrário de esperançar é desesperar. E por que nós vemos as pessoas tão desesperadas? Porque elas não têm esperança. Mas como que nós fazemos para dar esperança às pessoas? Vocês já sabem a senha. Tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. O problema é que nem todos estão dispostos a passar pelo processo da prensa. O problema é que nem todos aceitam a passar pelo processo da extração. O problema é que nem todos aceitam ser amassado, moldado pela mão do próprio Deus. E a esses que recusam o processo da tribulação, lhes é negado também a virtude da esperança. E assim como nós estamos aprendendo aos domingos no Apocalipse, a esperança só é possível quando nós estamos em tribulação. Porque que esperança nós teríamos na calmaria? Nós não precisamos de esperança na calmaria. Na calmaria nós temos certeza. Na calmaria nós confiamos no motor do avião. Na calmaria nós confiamos nos braços que remam. Na calmaria é tranquilo. Na calmaria, se o navio falhar, nós vamos para os remos. Na calmaria, se me mandar embora, eu trabalho vendendo alguma coisa. Na calmaria nós temos recursos. Enquanto nós temos recursos,
nós fazemos na força do nosso próprio braço. E quando nós fazemos na força do próprio braço, nós achamos que dá certo, porque nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. E nós começamos a pensar, então vou continuar fazendo, porque o que eu faço está dando certo. E esse é o problema, que mesmo quando nós estamos fazendo fora da vontade de Deus, pode dar certo. Não, pastor, pode dar certo, e esse é o problema. Às vezes nós estamos longe da vontade de Deus e tudo aquilo que nós botamos a mão dá certo. E aí nós somos iludidos, achamos que se está dando certo é porque Deus está no negócio. Nem tudo que dá certo é porque Deus está abençoando. Na verdade, é mais fácil ver Deus quando as coisas estão dando errado do que quando as coisas estão dando certo. Então a esperança pressupõe a tribulação. É nos momentos de luta, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos da prensa, é quando está doendo para sair, é quando o aperto está nos matando, é quando o óleo está nos vazando, é quando aquilo que está dentro está saindo. É que nós precisamos nos agarrar em alguma coisa. Então vem a esperança. E Paulo vai dizer, a esperança não nos decepciona. Porque a esperança conhece o Deus que a sustenta. Mas a esperança em quê, pastor? A esperança em Cristo. Não é na esperança de que você vai pegar um fôlego e vai conseguir dar mais braçadas. Não é na esperança de que alguém vai passar e vai jogar um bote salva-vida. Não é na esperança de que o avião vai planar, ele vai cair em cima da água e ninguém vai morrer. Não é a esperança no acaso. É a esperança na providência divina. É a esperança de que Cristo está tomando conta de tudo. É a esperança de que Cristo, que está no controle, governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas você só consegue confiar se você tem experiência com Ele. E você só tem experiência se você tiver passado algumas poucas e boas com Ele. Mas o problema é que você não quer entrar no barco dele. Então aqueles que entram no barco de Cristo estão cientes que no meio do caminho pode haver tempestade. Mas conseguem ver na tempestade, no barco de Cristo, o próprio Cristo dando exemplo de que podemos descansar. E a esperança do descanso não está de que a chuva vai passar, mas está naquele que está conosco no meio da chuva. Não é que alguém vai vir caminhando sobre as ondas como ele veio, não é que alguém como um fantasma vai chegar, não, ele está no barco. O problema é que nós não conseguimos ver. Mas não quer dizer porque nós não estamos vendo que a sua promessa falhou. Ele disse que estaria, então ele está. E é por isso que nós precisamos ter paz, quando nós não conseguimos ver paz. Porque a paz não é ausência de conflito. A paz é um estado de espírito, independentemente dos conflitos. O mundo lá fora está quebrando o pau, é guerra de um país com o outro, é presidente ameaçando jogar bomba no outro, o mundo está revirando, é uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Como é que você está, pastor? Não sei como é que esse mundo, como é que vai ser o Brasil ano que vem? Calma, irmão. Jesus está no meu barco. Jesus está no seu? Se não tiver, você vai recorrer ao candidato A. Não, a esperança está no candidato A. Vamos todo mundo fazer um montinho para votar nele, ele vai nos salvar. Aí o outro lado diz, não, esse aí já tentou e não deu certo, a esperança está no candidato B, ele vai jogar um bote para nos salvar. Nós estamos esperançando nas bases erradas. Nós estamos depositando a confiança em pessoas erradas. O único que é digno da certeza da nossa fé é um. E a esperança da nova vida, a esperança da vida melhor, a esperança do que há por vir, não estão nos políticos, não estão nos governos, não estão nos homens deste mundo, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que garantiu para nós a paz com Deus. Para finalizar,
Romanos responde a nossa pergunta. Por que nós temos dúvidas sobre a nossa salvação? Porque nós confiamos, às vezes, nos nossos próprios méritos. E nós vimos aqui que isso é errado. Como faz para mudar, pastor? Arrepende. Pastor, eu tenho que me arrepender porque eu estava confiando na salvação numa base errada? Claro que tem. Você estava confiando em você para se salvar. Isso é uma afronta contra Deus. Você trocou Deus por você mesmo. Você se equiparou ao nível de Deus. Você se tornou o seu próprio Deus. Você tem que se arrepender. E depois de me arrepender, pastor, agora você tem que lançar a sua base sobre o alicerce correto. Eu só posso ter certeza da minha salvação quando eu entender e estar convicto de que a paz que eu tenho com Deus não depende dos conflitos, mas depende daquilo que Jesus conquistou por mim e eu conquisto mediante a fé. A segunda pergunta é: por que é tão difícil acreditar que nós estamos seguros em Cristo para sempre? Porque nós insistimos em olhar para os nossos conflitos, nós insistimos em olhar para os nossos problemas, nós insistimos em olhar para os nossos pecados. Mas Paulo, no texto de Romanos 5, nos convida a olhar para Cristo, porque em nós é revelado o pecado de Adão, mas ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Você tem pecado mesmo, você reconhece os seus pecados e tem que reconhecer mesmo. Mas você também tem que confiar e descansar que a obra que Ele fez por você é mais forte do que qualquer pecado. E é quando nós baseamos a certeza da nossa salvação nele, é quando nós olhamos para ele, é quando nós deixamos Adão para trás e abraçamos a Cristo, é quando nós vemos a nossa convicção nele. Sabemos que ele é mais poderoso do que Adão e a sua obra é mais definitiva do que o primeiro fez. A boa notícia é que a graça de Jesus não cobre apenas o pecado. A graça vence o pecado, domina o pecado e reina para sempre. A obra de Jesus Cristo quebrou o poder do pecado e da morte, mas o oposto não é verdadeiro. O pecado e a morte não podem quebrar a obra de Jesus Cristo. A condenação do pecado de Adão é reversível, a redenção não. O efeito do ato de Adão é permanente, apenas se não for anulado em Cristo. Já o efeito do ato de Cristo é permanente nos crentes e não pode ser revertido pelo pecado de Adão. Temos a total garantia de que, uma vez que estamos em Cristo, estaremos nele para sempre. Nós mudamos a base, deixamos Adão, fixamos em Cristo. Cristo supera Adão, Adão jamais superará Cristo. Essa é a nossa convicção, o que espera, a certeza da nossa salvação. Adão ficou para trás, Cristo reina para sempre. O que Cristo fez superou Adão. Não há nada que Adão possa fazer que possa tirar o que Cristo fez. Você consegue confiar que Cristo te salvou? Você consegue ter certeza que Ele te perdoou? Você consegue garantir de que o mesmo que te salvou, que te perdoou, irá te glorificar para sempre? Nós podemos ter certeza da salvação, porque nós não estamos baseados em nós mesmos, mas nós estamos baseados no autor da nossa redenção.